A deputada Júlia Zanatta, que tem muitos apelidos, né? Uns chamam de Júlia Mamata, outros chamam de a doida da tiara, a deputada da tiara nazi, umas coisas assim, né? Eu vou chamar ela aqui de deputada extremista, que é o que ela é, uma extremista de quinta categoria, com um dos piores exemplos do que se faz no país em termos de extremismo, né? Uma deputada completamente incompetente e que fala coisas absurdas. Ela gravou um vídeo essa semana dizendo que o Lula se acha presidente, olha só. Só para lembrar, o Lula, aquele que se diz presidente por aí, não teve nenhuma vez aqui em solo catarinense. Graças a Deus, né? Aquele que se diz presidente. Ele e 60 milhões e 300 mil brasileiros também dizem que ele é presidente, porque de fato ele é presidente. Aquele que se diz presidente por aí. Essa mulher, ela assim, é uma coisa nojenta. O que ela faz, né? É o exemplo do político que, vamos colocar assim, está na lista dos piores políticos da história do Brasil. E olha, dentro do extremismo e do bolsonarismo, isso é uma coisa lamentável. E exatamente como todas as mulheres bolsonaristas, todas elas que se aproximam de Bolsonaro, ela já foi humilhada pelo próprio Bolsonaro. Tem essa imagem aqui, essa imagem, em que ela tá ali do lado do Bolsonaro e Bolsonaro empurra essa mulher para ele aparecer na câmera. Ela tava na frente da câmera, aí o Bolsonaro, olha lá, sai da minha frente nisso daí, sai da minha frente nisso daí. Aí empurrou a mulher, cara. Tirou a mulher ali da frente, aí ela fica toda sem gracinha, toda com um sorrisinho, tenta pegar no cara, o cara já tira ela do lado ali, já vai lá falar com a população. Então, assim, o Bolsonaro já fez isso com Bia Kicis, com Carla Zambelli, com todas elas, tá? Todas elas que tentam se aproveitar um pouco dessa imagem do Bolsonaro e pelo fato de a gente ter uma quantidade enorme de imbecis que são baba-ovo, que são puxa-saco do Bolsonaro, né? Então, assim, é uma pessoa que passa vergonha diariamente, só que agora ela foi além, ela procurou de todas as formas entrar no preconceito, na xenofobia. Eu vou trazer para você a participação dela na Câmara, lamentável participação, ela nunca fez nada que fosse proveitoso, nunca conseguiu honrar o fato de ter tido votos em Santa Catarina, né? O resultado do trabalho dela é um lixo, mas aqui ela consegue dar continuidade a essa situação medíocre do trabalho dela. Sempre pediram para você, dê o like no vídeo, eu tenho que pedir agora, porque se deixa para o final você esquece. Então dê o like, por favor, se inscreva no canal. Eu preciso que você se inscreva no canal. Fica até o final do vídeo, tem aquela dica especial para você sobre a renda extra. Mas vamos à fala de Júlia Mamata, a louca da tiara, na Câmara, para você entender. Aliás, eu sou defensora de que os estados possam legislar sobre mais assuntos. Porque, como já falei, o Brasil é um país de tamanho continental. E não tem como centralizar mais poder aqui em Brasília. Isso não é democrático. Não tem como nós sermos todos iguais. Santa Catarina não é igual ao Maranhão, por exemplo. Aliás, o meu estado de Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família. Ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. E com essa minha frase aqui eu tenho que cuidar, porque outro dia o ministro da Comunicação falou que essa minha frase era xenofóbica. Agora falar a verdade, né, virou crime. Virou crime. Por isso que vocês querem censurar, né, gente? Porque vocês não aguentam a verdade. Santa Catarina dá certo. Santa Catarina dá certo. Começou a gritaria aqui já. Começou, porque quando fala a verdade começa a gritaria aqui. Aí você vê lá a Carol Dittoni dando risadinha, né? Falando lá do lado e tudo mais. Ah, é falar a verdade. E muitas pessoas, olha, mas ela não pode falar a verdade. Na verdade, ela está detonando o estado do Maranhão e tem uma série de questões envolvidas aí, questões inclusive históricas, que precisam ser levadas em consideração. Houve uma resposta, mas ela continuou, ela sabe que isso chama atenção, é igual Chupetinha.
Chupetinha, quando ele coloca uma frase e vê que aquilo toma uma certa relevância nas redes sociais, aí ele repete aquilo o tempo todo. Quando ele colocou aquela peruca e ficou falando coisas misóginas, ele já tinha feito isso antes, não colocando a peruca, mas com as mesmas palavras. Essa coisa de falar que a mulher trans é um homem que se sente mulher. Ele já tinha feito isso quando era vereador, foi processado pela Duda Salabert, inclusive perdeu o processo, recorreu, perdeu de novo, teve que pagar, vai ter que pagar, né, uma graninha aí pra Duda. Mas naquela época, lá, quando era vereador, isso tomou as redes sociais, todo mundo, é isso aí mesmo, que são esses conservadores que estão vivendo há 3 séculos atrás, né? E aí, logicamente, como deputado, ele repetiu isso na Câmara. Eu já falei isso no vídeo anterior aqui do canal, que ele vai repetindo aquilo que ele vê, já testou e dá certo para o público extremista dele. A Júlia Zanatta, desde quando ela fez essa fala e começaram seus comentários, ela começa a repetir o tempo todo. Olha só, essa aqui é a rede dela no X, tá? A verdade é que o estado que mais sofre preconceito e xenofobia atualmente é Santa Catarina. Isso é verdade? Você acha que isso é verdade? Que Santa Catarina é o estado que mais sofre preconceito e xenofobia? Então, assim, mente de forma nojenta. Tentaram a todo momento a narrativa para manchar a nossa imagem, história e honra, mas a verdade prevalece. O último censo do IBGE mostrou que Maranhão perdeu população, Santa Catarina ganhou. Por quê? Saem de lá em busca de oportunidades, são fatos. E ela pega aqui o censo, né? Mostra os dados do IBGE e tudo mais, e tá aqui Maranhão, né, com mais beneficiários do Bolsa Família, com empregos em carteira e tudo mais, e benefícios, empregos, e ela coloca essa lista aqui justamente para diminuir Maranhão, né, justamente para colocar Maranhão. Mas Santa Catarina também não é o primeiro estado, né? Paraná, Minas Gerais, São Paulo tá na frente, está muito próximo ali do Rio Grande do Sul, né? Em alguns dados o Rio de Janeiro está à frente. Então a gente vê aqui que Santa Catarina também não é essa coisa toda. A gente vê uma série de questões aqui que precisamos levar em consideração. Mas a questão aqui não é colocar um estado contra outro estado. Essas mensagens de ódio que a gente sempre combate aqui, essa não é a questão. Nós temos, por exemplo, o Renan Brides, que colocou essa pesquisa aqui. Fala sobre casos de 2022. A postagem do Renan, ela diz o seguinte, olha só. Deputada, a própria Júlia, né? A Júlia Zanatta, e esses números aqui a senhora deixou cair. E aqui nós temos esses números todos, ó. Injúria racial, Santa Catarina em relação ao Maranhão, um número muito maior. Racismo, muito maior Santa Catarina do que no Maranhão. Estupro, muito maior Santa Catarina do que no Maranhão. Estupro de vulnerável, quase 3 vezes mais, né? Santa Catarina do que no Maranhão. Tentativa de estupro, mais de 4 vezes aí, né? Mais de 3 vezes Santa Catarina e Maranhão, tudo o dobro do número, no mínimo. Assédio sexual, olha isso aqui, Santa Catarina 728 casos, Maranhão 113. Então, essa situação de comparar é estúpida e eu acho tremendamente desonesta. E é claro que isso dá um comentário. Olha só na CNN o que aconteceu. São criminosos, Leandro. São criminosos e precisam responder na lei. Precisam ser investigados e processados. Deputada Júlia Zanatta, ela não só xenófoba e preconceituosa, mas uma fala que reflete uma estratégia de comunicação usada pela bancada bolsonarista com muito êxito. Há sim xenofobia, racismo e misoginia sendo tratados com absoluta naturalidade por esses deputados. O discurso de ódio, o discurso preconceituoso, agora, é crime. Então se utiliza de um crime para poder ter clique na sua rede social, para ter o discurso do ódio, e depois vai pregar a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa para ofender, para xingar, para engajar no ódio das suas redes sociais. Essas falas, elas são extremamente xenófobas. Isso ecoa no público de Santa Catarina com a mesma eficácia do narcisismo das pequenas diferenças. Porque se a gente tratar isso com naturalidade, se a gente sempre naturalizar esse tipo de discurso, a gente vai cair na cilada da barbárie. A gente não tem a civilização. A interdição da barbárie é a condição fundamental para a civilização. E a gente só faz isso se não naturalizar discursos xenófobos como dessa deputada.
a deputada da Tiara, ela comentou sobre essa postagem, né, jornalista e tal, me chamou de criminosa, pediu investigação, e aí colocou lá uma risadinha, ó, debochando, é o deboche, é isso o tempo todo. Esse pessoal é isso, eles são debochados. Obviamente eu não me arrependo da minha fala e nem irei pedir desculpas, até porque a minha fala é um dado. Eu sei que a gente vive num mundo politicamente correto em que falar a verdade dói, mas mesmo assim eu continuarei falando. O que a Júlia Zanatta está fazendo é mais ou menos como se você imaginar um acidente, né? Um moleque bêbado bate a 156 km por hora na traseira de um veículo de um trabalhador, um sujeito que está trabalhando lá como motorista de aplicativo, mata o trabalhador. E o que seria, nesse caso, numa relação, o que a Júlia Zanatta está fazendo? Ela começa a culpar o trabalhador. Ela começa a dizer que o trabalhador está errado e começa a agir com deboche em relação a esse trabalhador. O que aconteceu no Maranhão é muito importante você saber. Existem dois fatores fundamentais. O primeiro é a informalidade e a ruralidade, que são características fortes do Maranhão. Essa situação toda ajuda a entender alguns dados lá do Maranhão, essa questão de Bolsa Família e tudo mais. O Maranhão tem dois lados de pobreza, que é o fato de ele estar próximo, né, tá no Nordeste, inclusive, né, que é da velha pobreza brasileira, e também do Norte, que é uma região rural, uma região de muita floresta, esse isolamento, né, as distâncias são grandes, então existe essa peculiaridade. Uma outra questão do Maranhão, e isso é importante, as pessoas falam muito pouco a respeito disso, é exatamente o que aconteceu lá durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, a estratégia do governo estadual ela previa uma disponibilidade de áreas mais produtivas para grupos empresariais, para grandes milionários. E o que aconteceu? Os pequenos produtores que lá estavam, eles acabaram foram menos favorecidos, na verdade, né? Acabaram tendo problemas, inclusive com relação à disponibilidade de recursos hídricos, e aquilo acabou indo para um ponto em que os grandes empresários, os ricaços, eles é que ficaram realmente privilegiados. E aí a gente sabe, né? Quanto mais rico a exploração do agro, mais mecanizado menos trabalho tem. Isso fez com que os pequenos produtores, aqueles que ainda estavam lá nessas regiões rurais, eles realmente faliram, né? Ficou numa situação muito difícil. Os grandes empresários chegaram ali e a população como um todo ficou sem trabalho. E o que eu estou falando para você faz parte desse estudo aqui, ó. É o estudo da Mônica Dalmus do iLib, a informalidade das relações de emprego e a atuação da inspeção do trabalho, uma análise para o Maranhão contemporâneo. Esse estudo é espetacular, porque ele mostra questões desde a década de 70, aliás, parabéns à Mônica, né, que fez um estudo muito bom, e eu vou deixar para você acompanhar, caso você tenha interesse, são quase 200 páginas, tá? Mas tem muitos dados importantes, fala muito a respeito do Maranhão e explica por que o Estado está nessas condições que a gente vê hoje. A Zanatta, quando ela simplesmente desconsidera tudo isso, ela joga para o lixo todo o contexto histórico, tudo que sempre aconteceu no Nordeste, tudo que sempre aconteceu com relação à exploração dos mais ricos, dos milionários, em detrimento da população mais pobre, tudo o que de fato é a realidade, ela simplesmente trata uma vítima como algoz. Ela está debochando do Maranhão, desconsiderando isso. É uma pena, sabe? Porque a gente não deveria ter um estado contra outro estado. A Zanatta, naquele momento, ela está representando Santa Catarina, mas Santa Catarina como um todo não é um estado que tem o pensamento da Zanatta. Existe esquerda em Santa Catarina. Eu tenho uma gratidão por Santa Catarina, recebeu meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, acolheram a minha família lá. Tenho gratidão, mas eu entendo que Santa Catarina, lamentavelmente, se tornou um estado com o maior número de células nazi do Brasil, tem um grupo de extrema-direita muito forte lá dentro, que está dominando. Eu quero desejar força para
pelo menos para alguns grupos que eu sei que existem, né, grupos progressistas em Santa Catarina, para fazer o combate desse tipo de sacanagem que não tem tamanho, mas na minha opinião tudo isso é criminoso. A deputada Datiara é criminosa, com esse discurso canalha, com esse discurso vagabundo que desconsidera todos os contextos. Eu vou deixar para você o estudo, vou deixar para você as reportagens, tudo para você acompanhar aqui, tá bom? Sempre pedindo para você dar o like, dê o like no vídeo, por favor, dê o like, se inscreva aqui no canal, todos os dias levando informação de qualidade para você. E a gente sempre tem aquela dica especial para você ter uma renda extra. É uma questão que para muitas pessoas tem feito a diferença. A gente está procurando conversar até com pessoas que já entraram aqui nesse projeto, que é um projeto que eu considero muito bacana. Vou deixar para você o primeiro link aqui na descrição para você acompanhar. E se você entrar na descrição do vídeo é o primeiro link. E eu peço para você nos ajudar. Eu preciso que você dê uma força aqui para o nosso trabalho. A gente está aqui fazendo um jornalismo independente, fazendo um combate à desinformação, ao discurso de ódio. E o que a gente pede, seja membro aqui do canal, veja essa possibilidade, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Esse mês perdemos 2 apoiadores no nosso Apoia-se, lamentavelmente, e não conseguimos repor. Então, se você puder nos ajudar, dê essa ajuda pra gente, tá bom? E olha, você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Sempre lembrando, o nosso trabalho é gratuito, mas se você puder e quiser nos ajudar, é muito importante para que a gente fortaleça o nosso trabalho aqui, tá bom? Bom final de semana, daqui a pouco a gente volta.